Fala plebe, bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Vídeo que nós vamos falar sobre a utilização das energias naturais, o aproveitamento energético, não para geração de energia elétrica, mas o aproveito energético para outras tarefas em nosso sistema permacultural, homesteader ali, de vida off-grid. Esse vídeo foi dividido em duas partes. Nessa primeira parte eu vou trazer esse conceito aplicado à bioconstrução, também na questão de todas as aplicações dele na energia cinética da água e também energia cinética do vento. E no próximo vídeo nós vamos falar de energias térmicas de forma geral, do sol, da decomposição, da compostagem. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Se você ainda não assinou a nossa newsletter, todo sábado eu te envio às 11h30 da manhã um artigo aprofundado sobre algum tema aí da vida off-grid. E se você também deseja contribuir com esse projeto, com seu know-how, com o que você sabe, com o que você aprendeu e quer passar isso para as outras pessoas, nós estamos 100% abertos, tá? Basta entrar em contato comigo, ali pela newsletter você consegue. Pessoal, então como ponto de partida, a gente tem sempre nessa vida autossuficiente, autossustentável, como referência a permacultura. A permacultura, ela tem 12 princípios, são os 12 princípios da permacultura, além daqueles 3 princípios éticos. Se você não sabe o que é permacultura, eu já fiz um vídeo sobre, eu vou deixar um card aqui. Para quem busca a vida off-grid, é fundamental. E o princípio 2 da permacultura é capte e armazene energia. Bom, a gente então aqui está preocupado em utilizar as energias do ambiente para nossa propriedade, para nossa casa, terreno autossuficientes, autossustentáveis. Não necessariamente, e como eu já disse antes na introdução do vídeo, a gente não vai falar aqui de aproveitamento para geração de energia elétrica, e sim essa outra parte que muitas vezes nós que somos mais ligados aqui, muitos de nós libertários, bitcoinheiros e tudo mais, em tecnologia, a gente enxerga muito essa parte aí da tecnologia, da utilização da energia elétrica, né? Por que é importante esse aproveitamento sem transformar a energia potencial, as energias da natureza, as energias naturais, como eu estou tratando aqui, em energia elétrica? Porque se você tiver um sistema mais analógico, você vai ter uma dificuldade menor de consertá-lo ou outras pessoas com um nível de entendimento mais básico, e isso pode ser um adianto aí, né? Para você conseguir se manter mais tempo em um ambiente autossuficiente, entendeu? Além disso, tem um outro argumento que para nós é fundamental. Se você puder utilizar tudo que for do ambiente para te ajudar ali no aquecimento ou resfriamento da casa, entre outras tarefas, você vai liberar a energia elétrica da sua produção para minerar satoshis. Então, a gente pode usar a energia elétrica para o que realmente você precisa de energia elétrica, e para as outras coisas você pode usar essas energias do ambiente que facilmente você apenas fazendo ali um design inteligente disso, né, você consegue aproveitar. Então nós vamos começar com um aproveitamento energético na bioconstrução. O vídeo passado nós falamos sobre bioconstrução e ali eu já dei várias dicas, né, já expliquei várias coisas referentes a isso. O uso do material da terra, por exemplo, para inércia térmica dentro da casa, que isso te ajudaria, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, várias outras coisas. Eu não quero entrar no detalhe disso tudo de novo, mas algumas coisas aqui eu preciso trazer para a gente complementar, perfeito? Pessoal, eu usei essa imagem ali no vídeo que eu estava falando sobre dois pontos divergentes com relação ao que o Peter levantou no vídeo dele sobre o bunker do Mark Zuckerberg. Para quem não viu, é o seguinte. A ideia aqui é que você pode passar um tubo no solo, esse tubo trazer ar de um local mais fresco para dentro da sua casa. Como que você geraria um fluxo aqui de ar nesse caso? Mesmo num ambiente tropical, numa área quente, você poderia colocar uma chaminé e pintá-la de preto para ela absorver e gerar bastante calor. E como o ar quente ele é mais leve, essa chaminé ela funcionaria como um elemento de sucção de ar. Então, criaria esse fluxo aqui. Uma outra forma que a gente vê aí que isso acontece bastante, já na arquitetura aqui no Brasil, por exemplo, vários galpões, né, a gente vê esse telhado superior e tudo mais, que ele faz essa função, mas não com esse encanamento, vamos dizer assim. Aqui, também do livro ali do Manual do Arquiteto Descalço, ele dá o exemplo aqui pra gente, né, de como fazer.
Ele até fala para você usar anilhas de argila, de barro. É interessante, pelo que eu entendi, tanto no que fala no livro, quanto no pessoal do exterior que faz permacultura e tudo mais, o material vai interferir fortemente aqui, tá? Então, por exemplo, se você estivesse usando um encanamento plástico, você acumularia mais calor. Usando anilhas, você vai ter esse potencial aí de resfriar a casa. Aqui ele dá um exemplo muito bom que é o seguinte: se você colocar a entrada em um local que tenha, por exemplo, flores, jasmins, um lugar ali perfumado, você vai trazer esse perfume para dentro da sua casa. Existe também ali, no caso de querer trazer ar frio, você usar um ventilador e tudo mais, mas aqui não é uma solução que eu quero dar para vocês. Se você baixar o livro, você vai conseguir entender isso, tá? Então é isso. A entrada de ar, ela precisa ser num local que tiver... Vamos ler aqui, né? Deve-se proteger a entrada com um chapéu de lata para que não entre chuva, mas deixando passar o ar. A entrada de ar tem uma tela de mosquiteiro, para que não entre insetos. A tela é fixada numa moldura aparafusada na parede para facilitar sua limpeza periódica. Sobre a tela de mosquiteiro, colocamos um gradil para controlar a entrada de ar. A entrada de ar fica num local sombreado por árvores ou arbustos, onde o ar é bem fresco. Se estiver ao lado de uma planta cheirosa, gostosa, como a jasmim, o ar nos quartos será perfumado. Então, é uma solução muito legal essa daqui, né? E ela pode ser usada tanto para resfriamento quanto para aquecimento, porque os canos, eles também vão ter essa interação ali debaixo da terra, né? Dependendo, por exemplo, se o ar estiver mais frio e a terra ela vai estar mais quente que o ar, nesse caso, por exemplo, num inverno com neve. Então, embaixo da terra vai estar mais frio do que em cima da terra, entendeu? Isso pode funcionar muito bem, tipo, no extremo sul do país. Não para aquecimento nas áreas mais quentes, né? Aí seria usado para resfriamento. Bom, aqui é aquele exemplo também. Você pode escolher uma árvore manca, né, que fala. A árvore, ela é uma dessas árvores que ela fica bem carregada no verão e depois ela fica seca. Então aqui, você tem sombra no verão e no inverno você permite a entrada de ar. Então também é uma solução aí de aproveitamento energético, né, da disposição que você tem ali no seu ambiente, né, 100% do design. Então a árvore que você for plantar perto da sua casa, né, você precisa pensar nisso para ter esse efeito aí com o passar do tempo. Por isso que na permacultura, quanto mais velho for o sistema, mais ele vai te servir. Então no começo é bem mais difícil e depois com o passar do tempo, você vai tendo um sistema ali que vai te atendendo melhor, que vai te entregando mais coisas do que no início. Então é uma construção, né? Esse aqui é um exemplo dos países do norte, tá? Mas que pode ser aplicado aqui para nós também. Aqui ele coloca a casa dele quase num montezinho, né? Não é no morro seria muito perigoso, eu acho, aqui no nosso país pelo menos. No verão, ele recebe muita irradiação solar, né? Então isso esquenta bastante a casa. Só que a terra, é porque assim, a terra ela tem uma inércia térmica, né? Então, normalmente, ela vai estar ali, por exemplo, entre 26, 24, 28 graus, alguma coisa assim. O meio externo, ele já vai ter uma variação de temperatura muito maior. Então, quando o meio externo estiver muito quente, a Terra ela vai estar, por baixo dela, ela vai estar mais fria, porque ela tem essa temperatura padrão. E é a mesma coisa no inverno. Aqui, por exemplo, ele está colocando como se estivesse tudo com neve, né? Então já é um lugar bem mais frio. E a mesma coisa, a terra ela vai estar mais quente do que o meio externo nesse caso. Então, enterrar um pedaço da casa ou fazer a casa nesse esquema aqui pode ser interessante. Aqui eu trouxe um exemplo de uma casa feita assim. Essa é aquela Space Earth, né, que eles falam lá no pessoal homesteader dos Estados Unidos. Então, uma parte da casa é enterrada, né? Essa parte da frente aqui com os vidros, normalmente eles usam como estufa. Esses vidros aqui fazem tipo um efeito estufa mesmo, né? Aqui na frente fica mais quente e aí depois ele pode jogar esse ar quente aqui pro restante da casa no inverno. E aqui também é uma solução para quem vive em países de clima temperado, bem interessante, porque lá é muito comum eles criarem as greenhouses, né? Que são estufas bem aquecidas para o inverno, para a época do gelo mesmo, assim. Então, aqui ele mata dois coelhos numa cajadada só, porque ele resolve a questão do aquecimento da casa dele e também da plantação dele, entendeu? Fazendo tudo junto assim. Essa é uma solução do Paquistão. O que eles fizeram? Eles descobriram que se você... Aqui a gente colocou garrafas, mas não precisa ser necessariamente garrafa, né?
Mas o que acontece? Se tiver uma entrada de ar maior, do ar quente mesmo, e depois ele for pressurizado ali para passar para o outro lado da parede, esse movimento de pressurização e depois de reexpansão do ar faz ele resfriar até 5 graus Celsius. É bem interessante, né? Eu fiquei pensando assim, como isso poderia ser usado, no caso do Brasil, para uma estufa, por exemplo, que você não quer aquele conceito americano de uma estufa quente, mas você quer um conceito de estufa mais fria, né? Mais fresca. Para você ter ali o seu berçário, né, do que você vai plantar, do que você vai aplicar ali na sua agrofloresta, nos seus jardins e tudo mais. Então isso pode servir muito bem. Ou ainda, você pode colocar isso do lado da casa que vem o vento frio, para o seu berçário receber esse vento frio. E aí esse vento frio que passa pelo seu berçário, que normalmente vai ser mais úmido, você coloca ele com um fluxo de ar para dentro da sua casa, fazendo dentro da sua casa ser um lugar mais úmido também, né? Aí melhorando a qualidade de vida dentro da sua casa. Então é um outro desenho permacultural que a gente pode aplicar nessa questão da estufa, do berçário, aí de diferentes modos para países do norte e países do sul, né? Países de clima tropical e temperado. Pessoal, a gente vai explorar agora a energia potencial gravitacional e cinética da água e depois a gente vai explorar também essa energia cinética do vento aplicado à energia mecânica, tá? Então aqui primeiro eu quero explicar para vocês como funciona o carneiro hidráulico. O carneiro hidráulico é um mecanismo que leva água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o carneiro hidráulico ele precisa de um desnível mínimo do ponto de captação de água de pelo menos 1 metro. Se for mais, isso pode te ajudar mais, né? Você vai ter mais força para subir a água posteriormente, mas você precisa de pelo menos 1 metro. A água vem então do ponto de captação, aqui ela já está na parte inferior, né? E aí ela vai sair por essa válvula de escape. A válvula de escape ela tem um mecanismo que, quando ela é forçada para cima, ela tem uma mola. Tem duas formas, com essa mola ou com um balão. Vou te mostrar as duas formas. Mas é o seguinte, quando ela joga um pouco de água para fora, ela trava. Quando ela trava, ela gera um efeito que a gente chama de golpe de Ariade. Esse golpe é o seguinte, imagina que estão vindo vários carros em alta velocidade numa rodovia. Os carros são esses pontinhos aqui da água, tá? Quando um carro, por exemplo, um caminhão para lá na frente, os outros carros que estão vindo atrás, eles vão todos se chocar, né, se eles não conseguirem frear. Então, toda essa energia desse freio, ele gera um ricocheteamento, vamos dizer assim, para trás. Aqui tem um esquema que você vai entender melhor. Então, a gente está vendo um fluxo de água constante. Aqui um fluxo de água parado, primeiro ele coloca, né? Depois um fluxo de água constante. Quando você fecha isso daqui de repente, você cria esse golpe de Ariade, que é esse ricocheteamento para trás. Então a água que ela estava vindo aqui no fluxo para sair por aqui, ela vai procurar outra saída de água. E aí a gente entende então como que funciona. Ele gera. Aqui ele estava saindo da água, que foi aquela primeira imagem que eu te mostrei, né? Quando essa válvula aqui ela fecha, a água que ia sair por aqui, ó, essa setinha ela volta. Ela vai voltar aqui para trás e ela vai entrar nesse outro recipiente. Esse outro recipiente aqui é esse daqui de cima. A gente chama isso daqui de câmara de pressão. Aqui você tem ar em cima e embaixo você vai ter ali o fluxo de água, né? Você vai ter a água aqui passando que está vindo ali da parte de baixo do carneiro elétrico. Então aqui é a câmara de ar. O que acontece? Esse ricocheteamento aqui, esse golpe de Ariade, ele vai empurrar essa válvula aqui da câmara de ar para cima, fazendo com que essa água pressurize o ar ele comprime. A água ela não comprime, né? Então, o ar ele comprime momentaneamente, fazendo com que a água passe. Aí a água, ela passa, ela vai ocupar esse espaço. Só que o ar, ele vai comprimir e depois ele vai expandir novamente. Quando ele expande novamente, essa água ela não vai ter por onde sair, ela não vai sair por aqui mais, ela não vai voltar para trás, porque você está tendo um fluxo constante de água aqui e você está tendo a paralisação contínua de água aqui. Então ele empurra essa água pelo único caminho que é possível,
que é esse outro caminho aqui. Uma coisa que vale a pena observar é o seguinte: normalmente a saída de água aqui para sua caixa d'água, por exemplo, uma parte da entrada de água aqui no sistema. Então você vai ter 3 partes, ou seja, é 3 vezes maior do que essa saída de água aqui, essa entrada, porque uma parte você vai perder aqui no processo pelo carneiro elétrico mesmo, então vai ser uma área molhada, né? O restante é o que você vai conseguir subir ali através desse mecanismo. Aqui é ele explicado também com balão, né? Então você vai ter aqui o balão, ele gera aqui o fluxo, o balão sai e aqui você tem uma perda de água do sistema, né? Quando ele para, aqui levanta essa outra válvula que joga a água para cima. O ar ele é comprimido e depois, quando ele expande novamente, ele fecha essa válvula, fazendo o movimento retomar. Então, esse movimento ele é contínuo, né? Você vai ter ali, o ideal é em torno... Aí eu não sei se é para todos os mecanismos, mas nesse daqui, por exemplo, o ideal é em torno de 50, no máximo 50, entre 30 e 50 batidas por minuto, né? Quando a água chega lá em cima, ela não vai ter você não vai sentir esse fluxo de estaca, de bate-estaca ali do carneiro elétrico, porque ela vai preenchendo, né, o encanamento e aí ela vai enchendo a caixa d'água. Então é como se fosse um fluxo contínuo lá em cima, você não tem essa sensação aqui de baixo, né? Um outro mecanismo, né, que não usa energia elétrica para fazer alguma coisa, que é simples, como provavelmente você sabe, mas vale a pena a gente falar, a questão da boia de válvula, né? Então aqui é uma versão horizontal, a caixa d'água vai enchendo, aqui você tem a válvula que permite que a água entre, e aí quando a caixa d'água enche, ele fica na horizontal e tampa aqui a entrada de água. Quando a água desce, a força aqui da água vai empurrar para baixo, né? Ele vai voltar a encher, e aí acontece sem você precisar colocar nada elétrico, né, para fazer isso funcionar. Existem também essas válvulas na versão vertical. Então, de repente, pode ser mais interessante para você usar a versão vertical, né, do que a versão horizontal. Aqui eu trouxe só para você saber que existe também essa outra possibilidade, tá? Esse daqui, então, é um esquema simples da irrigação por gravidade. Então, aqui a gente tem uma caixa d'água, né, funciona também, mas normalmente vai funcionar melhor, dependendo da área que você quer irrigar, se você tiver com essa água a, sei lá, 50, 60, 70 metros de altura, né? Aí você vai ter mais força gravitacional, né, para ligar aspersores, entendeu? Numa pequena escala assim, ele pode funcionar, mas às vezes para você ter uma força dessa aqui, por exemplo, dos aspersores, você precisaria ter essa água num nível muito maior. Recentemente eu fui para Santa Catarina e ali entre Balneário Camboriú e Florianópolis, ali Tijuca e tudo mais, Bombinhas, eu vi muitas fazendas em lugares extremamente planos. E assim, eu fiquei aterrorizado, porque como conhecedor, entusiasta, apaixonado aí pela permacultura, a questão da gravidade, ela dá pra gente muitas possibilidades, né, do que fazer, de mecanismos que a gente pode implementar. São lugares tão planos, mas tão planos, que eu não consigo imaginar formas de utilizar essa energia, né, nesses ambientes. Então, eu acho que existe um ponto ideal de declive ali no terreno, que eu diria que seria menos de 45 metros de declive, né? Porque acima de 45 metros já vira área de proteção ambiental. Então, essas áreas de declive, elas fortalecem muito o sistema, né? A gente tem também a possibilidade de irrigação usando o sifão. Aqui provavelmente é um campo de arroz, né? Porque ele está usando muita água. Só para você entender, o sifão, ele é aquela técnica que a gente usa para colocar gasolina no carro a partir de uma mangueira e tal, né? Então, é a mesma coisa, só que aqui é aplicado na agricultura. Um exemplo que eu trouxe aqui para os nossos amigos do Nordeste, esse que o amigo fez aqui, eu vou colocar esses links aqui na descrição. Aqui é o seguinte, ó, ele tem tipo um morro, aqui é o açude dele, essa parte de cima, ele fez o açude. E aí, ó, ele mostra aqui pra gente. Ele tem tipo um morro ali, o encanamento dele sobe um pouco. Aqui teve onde ele usou primeiro para tirar todo o oxigênio do sistema, né? E aí ele fez uma zona ali de pressão, porque depois ele tampa aquilo. E aí mantém um fluxo contínuo de água. E ele joga a água lá para baixo. Aí aqui depois, ele mostra aqui mais para frente,
a água chegando lá embaixo, ali a partir do açude. Aqui ele poderia colocar até aspersores, né, para bombear a água, mas aqui ele não fez nesse caso. Ele estava iniciando também, então existe também essa forma aí de bombeamento por sifão d'água, tá? Nós podemos também utilizar a energia da água, a princípio, né, energia gravitacional, cinética, e transformar isso em energia mecânica. Esse exemplo aqui é um exemplo na Alemanha, muito antigo, do pessoal usando roda d'água para mexer uma serralheria, né, uma serralheria movida a água. Por que isso é interessante? É muito comum no meio permacultural, principalmente assim, no meio permacultural mais roots, o pessoal trazer a utilização de energia cinética dessa forma aí, em transformação de energia mecânica, para criar máquina de lavar sem energia elétrica, também liquidificador sem energia elétrica. Eu acho que não são as melhores aplicações, porque são aplicações em muito pequena escala, a não ser que você tenha uma cozinha de beneficiamento agrícola, né, e tudo mais, e aí faz sentido para você o liquidificador, por exemplo. Mas uma forma que eu vejo que faz muito sentido é na questão da serralheria, porque a gente precisa daqueles maquinários, né? Que ele fica parado assim, que você vai e coloca a tábua, a madeira, alguma coisa assim, para fazer os cortes. Então, dessa forma faz muito sentido. Você liberaria a energia elétrica para fazer alguma outra coisa que ela é insubstituível, e aí você traz a energia elétrica para mover esse tipo de maquinário aqui na propriedade. É muito comum também você ter essa necessidade, né? Talvez não serralheria necessariamente, mas pelo menos uma bambuzeria, que é a mesma coisa, só que para bambu, né? Aí você já não vai tratar madeira de modo geral, mas apenas bambu. Porque o bambu ele cresce muito rápido, ele é muito útil na permacultura. E nesses ambientes homesteaders. Principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente tem... É um país tropical, então o bambu se adaptou muito bem, né? Enfim, é uma forma aí da gente ver. Tem esse exemplo super antigo, até porque isso tá em meio desuso hoje. Mas a gente tem também esse malucão aqui, né, mostrando pra gente que é possível também. O cara fez uma roda d'água, aproveitando ali o fluxo do riacho. E aí, com esse fluxo, aí ele ainda pegou peixe, ó. Com esse fluxo, ele fez a serralheria movida a energia cinética da água. Fez ali um esquema para fazer farinha, que era como era muito usado, né, esse tipo de coisa antigamente. Enfim, quer dizer, tem como, né, isso é hiper antigo. Então pode ser aí uma ferramenta também para ser utilizada. Aqui a gente tem também a energia cinética do vento, né? Convertida em energia mecânica, nesse mesmo exemplo de serralheria, aqui no caso movida ao vento. Esse exemplo é um exemplo mais recente, se não me engano, ela é de 2015. Eu achei artigos também sobre ela em 2017. Aqui eu pretendo fazer um vídeo sobre cada tipo de energia. Então, energia elétrica, desculpa. Então, geração de energia elétrica é a partir da água, a partir do ar, a partir do sol. Então, não vou entrar no detalhe de como que o moinho funciona. Eu só queria aproveitar e trazer essa noção também. Olha isso aqui, gente. É uma serralheria mesmo, movida, provavelmente na Holanda, né? Movida a energia do vento. Tipo, sem transformar em energia elétrica. Muito doido. Vou mostrar aqui para vocês o esquema aqui dentro. Então, ali tem todo o esquema. Vai passando e tal. Ó. Tá fazendo aqui as ripas, né, de madeira. E é um trabalho contínuo, então você coloca ali a máquina para fazer. Antigamente as pessoas colocavam até os animais para fazer isso, né? Ficavam rodando aqui a gente consegue ver ali atrás, algumas que já estavam cortadas. Colocavam os animais para ficar girando ali e movendo as engrenagens, as correias, né, para esse tipo de coisa acontecer. Então você não precisa usar o trabalho animal, que é uma judiação também, né? Bem interessante isso, né? Eu vou mandar esses vídeos ali na nossa newsletter essa semana. Então, se você ainda não assinou a newsletter, toda semana eu te envio um artigo aprofundado sobre algum assunto da vida homesteader, né, que faz sentido para você, para essa vida autossuficiente, off-grid. Então, eu envio direto no seu e-mail. E você pode entrar também no nosso site,
que lá tem todo o histórico dos artigos, né? Então você pode ler ali cada um deles, achar todas essas informações aí, tá? E o link da newsletter tá aqui na descrição do vídeo, perfeito? O aproveitamento, então, da energia térmica do Sol, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.